Olá, queridos! A paz do Senhor, amadinhos. Estamos aqui hoje para efetivamente começarmos o nosso estudo do livro de Eclesiastes. Já tivemos um vídeo anterior falando de forma panorâmica do que trata esse livro e agora, a partir desses dias, mais especificamente 12 dias, nós estaremos a cada dia lendo um capítulo e a partir desse capítulo estudando, nos aprofundando mais sobre o que esses capítulos vêm tratando, tá bom? Então vamos começar? Eu sempre vou começar primeiramente lendo o capítulo todo e depois eu começo a fazer as observações, ok? Então pegue sua Bíblia, vamos estar lendo agora Eclesiastes, capítulo 1, desde o seu versículo 1 até o final do capítulo 1, ok? E diz assim o texto bíblico. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e se põe o sol se levanta e o sol se põe, e volta ao lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro sobre o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Somente até aqui finalizamos a leitura do capítulo. Agora vamos aqui entrar em alguns pontos muito importantes. Conforme já havia falado no versículo, no vídeo anterior, o livro de Eclesiastes tem eu vou até estar lendo aqui para que eu não acabe me perdendo e deixando de falar algo das coisas que eu fui observando. No livro de Eclesiastes nós podemos perceber um ciclo de como ele se apresenta na sua narrativa. O pregador, o sábio, ele vai chegar sempre e trazer um tema, e a partir desse tema ele faz um questionamento. Depois desse questionamento ele faz observações, testa aquilo que observou e então ele tira conclusões acerca de tudo aquilo que ele passou por uma experiência. E é isso que nós podemos ver aqui nesse capítulo. Outro ponto importante para nós observarmos é acerca do termo que ele sempre vai trazendo, debaixo do sol. Por que é importante nós nos atentarmos a isso? Porque se nós passarmos isso com uma leitura sem atenção, nós vamos pensar, estou lendo um livro da Bíblia, logo toda a perspectiva é através de um viés espiritual. Mas não,
esse aqui vem primeiramente falando dessa perspectiva humana, natural, né, das coisas que se pode perceber nessa vida aqui terrena, qual é a conclusão que se pode tirar, e então ele vai se aprofundando acerca disso. Então, nós vemos que esse pregador está trazendo uma perspectiva debaixo do sol. Então, ele chega e faz logo no versículo 3, né, a primeiro questionamento. Vamos ler mais uma vez. Versículo 3 diz o seguinte: que proveito tem alguém de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, essa é a pergunta. Qual é o proveito? Qual é, que eu posso expressar qual é a forma da pessoa chegar e concluir, né, ser recompensado por todo o seu trabalho debaixo do sol? E aí ele começa a fazer uma observação das coisas que ocorrem na terra, as coisas naturais, né? Vêm as gerações e vão gerações, e os montes permanecem. Ele diz isso no versículo: a terra permanece para sempre. Então as gerações, as pessoas passarão, as coisas da terra permanecerão. E ele começa aqui a falar, se você for observar a partir do versículo 4, exatamente trazendo essa perspectiva do que é terreno e do que é o ser humano ali se relacionando com as coisas terrenas. Então, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nós passaremos. Então, já está chegando a essa conclusão. Vão existir muitas gerações, vão existir muitas pessoas, mas aquilo que é, permanece. E aí ele entra exatamente nisso. Olha, o sol, ele vai chegar e vai fazer o seu giro, né? Ele vai nascer, como a gente chama, vai se pôr. E a gente pode trazer essa perspectiva de que, de fato, essa visão é humana e natural. Por quê? Nós sabemos que, na verdade, o sol não nasce e se põe. Quem é que está, né, na verdade, se mexendo é a terra. Então, uma perspectiva fora da terra, vamos dizer assim, sabe-se que não é o sol que está se movendo, nascendo e se pondo. Mas a perspectiva natural aqui da terra é essa percepção que nós temos, como se o sol é que estivesse se movendo. E aqui entra um pouco, né, da nossa perspectiva de conhecimento. O Sol faz ali a rotação em si mesmo e a Terra e os outros planetas é que vão girando em torno do Sol. Logo, ele não nasce e ele não se põe. É a Terra que está em movimento. E aí, continuando aqui, ele traz o versículo 5, falando exatamente sobre essa questão do Sol. O versículo 6 fala do vento. Todos os rios correm para o mar, né, e eles não se enchem. E ele chega à conclusão, ele está trazendo todo esse ciclo que ocorre natural dos rios, dos mares, do sol, né? Ele vai falando ali do vento e sobre toda essa perspectiva, ele chega a uma conclusão que existe esse ciclo, né? E a perspectiva dele debaixo do sol é o quê? Que tudo isso é canseira, enfado. E aqui ele continua, né? Eu vou ler para que eu não acabe me perdendo aqui, ó. O questionamento que está no versículo 3, né? O que é o trabalho? Pode chegar a que proveito? Que recompensa pode ter disso? Ele chega à conclusão que esse trabalho, esse esforço sobre a ótica da recompensa humana aqui nessa terra é tudo enfado, é canseira. Porque nós passaremos, gerações vão, gerações vêm, a terra permanece, nós iremos passar. Versículo 4 até o 11, ele vem fazendo essas observações, e mais especificamente, versículo 4 até o 7, ele fala sobre esse ciclo do sol, do vento, dos mares, dos rios que correm para o mar e não se enchem dele, e ele chega à conclusão de que tudo é enfado, é canseira. Mais uma vez, debaixo do sol, sob a nossa perspectiva natural. E no fim, ele fala que não há satisfação. Vamos aqui retornar para o texto bíblico. O versículo 8, a parte final, ele vem dizendo o seguinte: todas as coisas são, vou ler desde o início, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Então, apesar disso isso é canseiro, isso é enfado, porque esse ciclo sempre gera em nós uma insatisfação. Nós não ficamos satisfeitos através dessa perspectiva. Os nossos olhos nunca se fartam, nossos ouvidos nunca vão ser preenchidos totalmente. Tem uma frase que eu gosto do pastor Josemar Bessa que diz o seguinte: as coisas desse mundo são como água salgada, só fazem aumentar a nossa sede. E sobre a ótica humana, sobre a vida sendo vivida somente através
né, da ótica debaixo do sol. De fato, é enfado, é canseira, é uma insatisfação, porque essas coisas não têm um fim em si mesmo. Ele continua, versículo 9. Aí, se a gente não lê com atenção, a gente fica meio perdido, porque parece que ele não está falando coisa com coisa. Vamos ler com calma, então, versículo 9? Talvez você, tendo lido anteriormente, tenha ficado um pouco perdido. O versículo 9 diz o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se torna a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Então vamos por parte. O que foi, o que já aconteceu, é também o que há de vir. Então, aquilo que já aconteceu anteriormente vai se repetir, também é o que há de vir. O que se faz agora, da mesma forma, também já foi feito anteriormente e também vai ser o que será feito depois. Porque nós estamos nessa vida, a gente vê as gerações, a gente vê a história bíblica. Não é tão simples, a gente vai lendo as histórias bíblicas e a gente vai vendo que a vaidade, o egoísmo, tanto as virtudes quanto também as mazelas se repetem. A gente vê no início, lá no Gênesis capítulo 4, nós já vemos ali Caim e Abel, dois irmãos, já tem ali inveja, já tem uma morte e o mesmo ciclo, não tem nada de novo. As mesmas coisas vão sempre acontecendo. Nós temos agora tecnologia a nosso favor, nós temos tantos avanços científicos, mas existem coisas que, infelizmente, principalmente com a ótica aqui debaixo da Terra, não vão mudar quando são as coisas ruins. Obviamente, a tecnologia traz benefícios para a nossa saúde, para determinados avanços, mas ainda assim, nós vemos um avanço tão grande tecnológico e uma geração extremamente cansada, uma geração extremamente deprimida. E aí, esse ciclo, essas coisas se repetem. Então, aquilo que já foi, é também agora, é o que vai acontecer. Sobre a ótica humana, nós não temos uma esperança de mudança, não tem nada de novo debaixo do sol. Ele continua. Versículo 10. Será que existe alguma coisa que possa se dizer, veja, isso é novo? E a conclusão, não existe nada, não tem nenhuma novidade. Debaixo do sol não tem nenhuma novidade. Ele continua no versículo 10, não, já existiu, em tempos passados, muito antes de nós. Já aconteceu, alguém já viveu isso, já teve essa história. A gente não está vivendo uma história nova. Os nossos antepassados já viveram isso. E ele ainda traz algo, pontual aqui. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão também. Não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Vamos ler mais uma vez com calma. Olha, não há lembrança das coisas que foram. E as coisas que virão, também não haverá memória delas entre os que hão de vir. Então, aquilo que já passou, não existe memória. Aquilo que virá, também aqueles que virão depois de nós, também não lembrarão. Vou trazer um exemplo aqui prático, para refletir. Dentro da nossa própria genealogia, dentro da nossa própria família, existiram pessoas antes de nós. Você lembra, sabe o nome do seu tetravô, da sua tetravó? Só pensa em 4 gerações antes de você. A sua vida e a minha, depende só é possível por causa dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes de nós. Você sabe a história deles? Você sabe as angústias que eles passaram? Você pode talvez saber do seu avô, às vezes nem sabe direito. Olha que é só uma geração, 2 gerações um pouco mais à frente. Perdão, mais atrás de você. Você já parou para conversar com seu avô, com a sua avó? Sabe das angústias? Pode saber, pode ser que ainda saiba. Mas do seu trisavô, tetravô e assim, dos seus antepassados você sabe? Não sabe. Pouco provável. Agora, a mesma conclusão é, aquilo que nós estamos vivendo. Os meus netos saberão, os meus bisnetos, os meus trinetos e assim por diante saberão? Muito provável que não, então isso é vazio. Então, a nossa existência debaixo do sol, através dessa ótica, através dessa visão horizontal. Eu vou estar repetindo muito isso ao longo dos estudos de Eclesiastes, porque é muito importante nós termos a perspectiva de qual é o olhar que o autor está falando. Por isso que ele chega a essa conclusão. Tudo é vaidade. Conforme eu falei no livro
no vídeo de introdução qual é essa significado, né, do original, do vaidade, revel. O que é vaidade? Vaidade é fútil, fugaz, fumaça, neblina. E aí eu trouxe um exemplo daquilo que eu havia já ouvido anteriormente, que é um bom exemplo também para traduzir essa palavra. Uma bolha de sabão. É algo que pode ser belo, mas é vazio, é passageiro, é frágil. A nossa vida, debaixo do sol, sob essa ótica, é dessa forma. Pode ter beleza, pode trazer alegria, mas no fim é passageiro e é frágil. Ok? E tudo isso a gente pode ficar um pouco deprimido. Então, esse pregador vem dizendo, depois dele observar isso, né? Ele vai dizendo, eu venho sendo, versículo 12, eu venho sendo rei em Israel, em Jerusalém, e dediquei a investigar e a me informar e a saber a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos homens para lhes afligir. Debaixo do sol, mais uma vez, quando ele se dedicou a observar, debaixo do sol, ele investigou, ele pesquisou e ele viu que é enfadonho. É isso. E quando eu li, eu já falei isso também no vídeo anterior, que eu falei assim, meu Deus, esse homem tá deprê, ninguém merece, eu quero ler isso aqui rápido, né? Mas não, ele não está deprimido, ele está trazendo a realidade quando os nossos olhos estão postos aqui nessa terra. Agora eu te pergunto, aonde tem estado os teus olhos? Se for aqui nessa terra, realmente tudo é vaidade. É bolha de sabão. Pode ter beleza, pode trazer uma alegria, mas é passageiro, é frágil, é momentâneo. E ele vem, versículo 15. Aquilo que é torto não se pode ser endireitado, e o que falta não se pode ser contado. Quando eu li isso pela primeira vez, acho que pensando, é um texto bíblico, é um texto espiritual. Então, como assim não pode ser? O que é torto não pode ser endireitado? Querido, sobre o esforço humano, aí entra aquele ditado, né? Pau que nasce torto, vai morrer torto. Não vai ter mudança, não tem avanço. Eu não tenho poder de mudar ninguém. As pessoas não têm poder de me mudar. Mas aí entra, quando a gente sai da ótica humana e vai para o espiritual, nós temos o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em Deus, a mudança, a transformação, nós somos feitos novas criaturas. De fato, a criatura anterior, o torto permanece torto. Aquilo que falta não pode ser contado. Mas segundo a ótica espiritual, aí sim que as coisas mudam. Mas do natural, debaixo do sol, debaixo do céu, não. Fica-se a mesma coisa. Nós não conseguimos mudar ninguém na força do nosso braço. As pessoas não conseguem mudar também só no pensamento positivo e na sua força própria. Precisa ter um auxílio, algo a mais. Versículo 16. Eu disse a mim mesmo, me tornei importante e superei em sabedoria todos que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem larga experiência em sabedoria de conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e falta de juízo. Mas descobri que isto também é correr atrás do vento. Salomão, o autor, aqui o pregador, está dizendo, ele se empenhou, vou adquirir sabedoria, eu vou ter conhecimento, eu não serei tolo. Só que mais uma vez ele viu que isso é correr atrás do vento e ele conclui, porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Como assim sabedoria vai trazer dor, enfado, é cansativo? Mais uma vez, faz esse exercício. É através de qual perspectiva que ele está falando? Através da perspectiva debaixo do sol. A sabedoria humana, ela tem um proveito, sim. Mas você só adquirir ela e só viver através dessa sabedoria humana vai ser cansativo. Primeiro que você já parou também para perceber, quando você tem um conhecimento e o outro não tem, parece que é até pior. Porque enquanto você estava na cegueira, aquilo ali não te incomodava. A partir do momento que você enxergou o erro, você quer mudar e o outro não muda e você se chega, tem gente até que diz, né? Às vezes é melhor eu querer não ter ouvido isso. Eu queria nem saber dessa informação, mas depois que eu sei, o povo brinca, né? Como é que eu faço para desver isso daí? Como é que eu faço para não ter visto mais? Porque quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem entendimento, e infelizmente a gente não tem como mudar aquilo, e a nossa sabedoria está limitada somente nessa terra, nós ficamos sobrecarregados.
E às vezes a gente não quer nem saber para não nos sentirmos afadigados. Salomão aqui ele chega nessa conclusão: a sabedoria, debaixo da ótica terrena, ela é realmente enfadonha. Mas a gente não vai terminar esse vídeo aqui. A gente ainda tem o capítulo 2, ainda tem os demais capítulos. E esse livro eu te convido a você ler fazendo o exercício. Ok, eu estou lendo e estou vendo sobre aquilo que está sendo falado debaixo do sol. Mas vamos exercitar? Ok, aquilo que não é debaixo do sol, aquilo que está acima, aquilo que vem do alto. Eu vou finalizar aqui esse capítulo exatamente trazendo essa perspectiva. Debaixo do sol nós temos muito enfado, muito cansaço, muita fadiga. Mas glórias a Deus que a nossa esperança não se limita nessa vida. A nossa esperança está nas coisas do alto, está em Cristo Jesus. E eu te convido a anotar, e eu vou ler aqui alguns versículos que falam. Primeiramente aqui, ele falou sobre o sol, sobre esse ciclo da vida, mas vamos então lá em Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Salomão olhando as coisas dessa terra, o ciclo das coisas dessa terra, somente com a ótica humana, debaixo da perspectiva, né, da terra, tudo é enfado, tudo é cansativo. Mas quando a gente olha as coisas com um olhar espiritual, olha só o que diz o salmista lá no Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouvem o som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Eu te convido depois a você ler todo o capítulo 19 de Salmo. É lindíssimo. Então, as coisas que no olhar humano, natural, é só um ciclo cansativo, nada muda, nada avança, parece que está o mesmo. Quando a gente olha com as coisas com um olhar espiritual, os firmamentos anunciam as obras das mãos de Deus. Os céus declaram as obras de Deus. Aleluias, tudo muda. Tudo tem verdadeira cor. Não é uma fumaça, não é neblina, não é pueril, não é fútil. É diferente. Porque vem de cima, do olhar de cima. Outro versículo que eu quero estar trazendo aqui, vem trazendo a mesma perspectiva. Um amanhecer, a vida passageira, as coisas que ficam nesse ciclo. A gente amanhece, trabalha, vai-se embora, depois cansa de novo e dorme. E nesse ciclo, não. Mas quando o nosso olhar é espiritual, olha o que diz Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3, versículo 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluias. O olhar diferente, o olhar espiritual. Não mais debaixo do sol, mas sobre a perspectiva do alto. Mais uma vez muda. Porque a gente vê a misericórdia de Deus. Não é apenas mais um dia, mas é uma oportunidade de viver um dia. Não na obra e na força e no esforço próprio, mas é debaixo da misericórdia de Deus. Grandes são as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Aleluias. Tem um louvor que eu gosto muito, que diz: a misericórdia hoje me esperava despertar. A misericórdia hoje me olhava dormir. E o seu olhar era tão doce, era tão leve, e vem fazendo uma poesia exatamente com a misericórdia, fazendo como se ela fosse uma pessoa que te olha e que te dá uma oportunidade para você despertar. Essas são as misericórdias do Senhor. Glórias a Deus. E finalizando aqui, quando já ia falar Paulo, mania a gente lê tantas coisas sobre Paulo, né? Mas o autor aqui de Eclesiastes, Salomão, ele chega e está trazendo depois, ele finaliza dizendo que aplicou a sua vida ao conhecimento, à sabedoria, e isso também foi canseira. Mas o que diz lá em Tiago, capítulo 3 também, Tiago, capítulo 3, versículo 13. Que você anote, que você leia. Tiago, capítulo 3, versículo, a partir do 13, diz assim:
Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante uma boa conduta. Se pelo contrário vocês têm um coração com inveja, amargura e sentimentos de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Eu me perdi aqui. Essa não é a sabedoria, versículo 15. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria humana, infelizmente, a gente vê aqui, pode causar rivalidade, amargura, tristeza. Como Salomão ali, ele se sentiu cansado, mas a sabedoria de Deus é pura, é pacífica, ela produz mansidão. Que lindo! E é através da paz que essa sabedoria é semeada, para que sejam colhidos os frutos. Então, queridos, eu finalizo aqui e a gente vai continuar a partir do capítulo 2 e a gente sempre vai fazer esse exercício. Ok, eu leio o Eclesiastes, sei a partir de qual perspectiva está sendo falado, mas além da perspectiva debaixo do sol, eu tenho a perspectiva celestial e a Bíblia vai nos amparando acerca disso. Mas, Suzana, para que então eu estou lendo Eclesiastes e está me mostrando as coisas aqui debaixo do sol? Exatamente para nos despertar a não vivermos uma vida somente sobre essa ótica. Porque se nós vivermos somente debaixo da ótica natural, infelizmente, o que nós teremos não é nenhuma novidade, não é uma vida extraordinária, mas é uma vida de enfado, de cansaço, que até aquilo que é bom de se buscar, aquilo que seria prazeroso e traria para nós frutos, ainda que traga de modo momentâneo, passageiro, exatamente é isso, é momentâneo e é passageiro, vai trazer naquele momento, mas é uma bolha de sabão, traz beleza, diversão, mas não é firme. Mas o que há de firme, o que há de constante, eterno, é a sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria que vem de Deus. Queridos, vem amanhã comigo mais uma vez, vamos estar lendo o capítulo 2. Espero que essa palavra tenha te auxiliado a entender melhor o capítulo 1 de Eclesiastes. Se for necessário, leia mais uma vez e compartilhe aqui nos comentários o que você achou de interessante, o que você enxergou e eu talvez não tenha visto, para que nós possamos fazer essa troca e venhamos continuar crescendo no conhecimento. Deixe o seu comentário, tá bom? Eu não estou aqui numa fase de só falar e eu tenho toda a razão. Não, mas que a gente possa fazer essa troca e ambos crescermos juntos. Deus abençoe rica e abundantemente e muito obrigado se você chegou até aqui. Uma ótima noite, eu estou aqui falando de noite, mas o horário que você receber essa mensagem, que venha te encontrar e trazer paz no seu coração. Beijo!